A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer para a meditação em Isaías, capítulo 38. Fala acerca da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Mas eu não quero falar de doença e de cura somente. Eu quero falar sobre botar em ordem a casa. Nós já começamos esse assunto no devocional anterior, falando sobre Josias, que Josias colocou em ordem as coisas quando foi encontrada a palavra de Deus dentro do templo do Senhor. Havia muita idolatria, havia muita corrupção naquele tempo. Os reis não serviam mais ao Senhor. Os sacerdotes também não estavam mais servindo da maneira que agrada a Deus. Então, a palavra de Deus foi encontrada no templo. E Josias, ao ler, convida todos para dentro do templo, para ali, para a casa do Senhor. E ao ler, ele começa a destruir tudo aquilo que não era de Deus, a tirar da casa de Deus tudo aquilo que não vinha da parte do Senhor, tirar coisas que eram para adoração a outros deuses que estavam dentro da casa do Senhor. E hoje, não diferente, o Senhor também está falando em botar em ordem as coisas, botar em ordem a casa. E agora não é a casa do Senhor, é a casa, a sua casa, é a sua vida, é a vida dos seus filhos, é a vida dos seus descendentes. Amém? Vamos meditar nessa palavra juntos? Isaías capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. A ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. E o Senhor dá a palavra que o defenderia. E na verdade, Deus defendeu. Ele não passou por nenhuma dificuldade. Deus o livrou. Só que nós vemos no capítulo 39 que embaixadores da Babilônia são enviados a Jerusalém. E lá o rei Ezequias mostra tudo. Ele estava tão orgulhoso, deixou o orgulho entrar no coração e mostra tudo o que tinha dentro da casa dele. E aí no versículo 6 do capítulo 39, versículo 6 diz: Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissestes. Por que lhe disse boa é a palavra, se foram coisas más ditas? Ou seja, os filhos que ele geraria seriam levados como escravos, como eunuco para a Babilônia. Ele diz: boa é a palavra. E disse mais, versículo 8 ainda. Disse mais, porque haverá paz e verdade em meus dias. Ele não estava preocupado com o futuro dos filhos ou daquela nação que aconteceria depois. Ele estava achando boa é a palavra porque ele teria paz e verdade nos dias dele. Deus prometeu a ele. Deus prometeu que ele viveria e que seria guardado.
mas o orgulho que o fez mostrar todas as coisas e não o deixou cuidar da casa, botar em ordem a casa. Botar em ordem a casa é botar em ordem o nosso coração primeiro. Nós somos templo, habitação do Altíssimo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Para Deus transformar a nossa casa, o nosso entorno, nós precisamos primeiro deixar Deus transformar o nosso coração. Para Deus tirar o orgulho, tirar a arrogância, tirar tudo que não provém dele. Nós precisamos deixar Deus trabalhar primeiro no nosso coração. Botar em ordem a casa é ouvir a direção que Deus dá e obedecer, ainda que seja trabalhoso, porque não é fácil educar filhos para o Senhor. Não é educar filhos para o mundo, é educar filhos para servir ao Senhor. Não é fácil no mundo em que vivemos criar os nossos filhos para Deus, mas é possível no Senhor. Ensinai o menino, a criança, no caminho em que deve andar. É no caminho. Nós estamos juntos no caminho. Você está no caminho, os seus filhos estão no caminho, a sua geração, a sua descendência, os filhos dos seus filhos estão no caminho, ainda que eles ainda nem tenham nascido. A forma com que você vai ensinar os teus filhos, o legado que você vai deixar com a sua vida, é botar em ordem a casa, é preparar a casa para o Senhor. O Senhor tem ministrado muito isso no meu coração. Bote em ordem a casa, coloque em ordem a casa. E é sim colocar em ordem também de ter uma casa limpa, organizada, mas de educar os filhos, de dar o melhor que você pode, ensinar os seus filhos a amarem a Deus, para eles não, e conhecerem a palavra, para eles não se desviarem da presença de Deus, e ainda que se desviem, assim como eu um dia me desviei, saí da presença de Deus, me afastei do Senhor, ainda que se desviem, retornarão, porque não conseguem viver longe do amado da nossa alma. Eu fui atraída de volta para o Senhor. O Senhor me atraiu para Ele. Que nós possamos hoje meditar nessa palavra, colocar em ordem sim as coisas na nossa casa. Se nós formos ver na palavra de Deus, quando Ezequias morre, o filho novo dele, se eu não me engano, de 12 anos, assume o trono. No dia da palavra, que Ezequias recebeu que viveria mais 15 anos, no dia foi dado, coloque em ordem a casa. Coloque em ordem a casa, porque você morrerá. E aí ele ora, ele chora, ele se derrama aos pés do Senhor, na verdade virado para a parede, né? Ele ora virado para a parede e se entrega em oração ao Senhor, né? E clama pelo Senhor, intercede pela vida dele, e o Senhor, que ouviu a oração e as lágrimas, responde com a cura. Mas aquela palavra que foi dada antes, dizendo, coloque em ordem a casa porque você vai morrer, ainda era válida. Ela não deixou de ser válida. Não é porque nós certamente morreremos um dia, nem todos morrerão, alguns verão Jesus voltar antes de encontrarem a morte. Mas não é porque é certo que ou morreremos ou encontraremos o nosso Senhor Jesus ainda em vida, que a gente pode viver a nossa vida de qualquer jeito. O tempo é valioso, como gastamos o nosso tempo é importante. Por que eu entrei nesse assunto? Porque Ezequias, se nós formos ver, o filho dele assumiu com 12 anos quando ele morreu. E ele recebeu uma palavra que ele viveria 15 anos. E ele viveu os 15 anos. Ou seja, ele gerou esse filho
depois daquela palavra, depois que ele foi curado. Ele teve a oportunidade de colocar em ordem a casa e de ensinar aquele menino o caminho do Senhor. Assim como ele amava o Senhor e fazia a vontade de Deus, nós vemos aqui, ele diz: peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele clama assim ao Senhor, ou seja, ele tinha um coração para Deus, voltado para o Senhor, tanto que Deus ouve a oração e corresponde à oração, responde a essa oração, dando a cura e prometendo guardar a ele e aquela cidade. Mas ele diz antes: bota em ordem a casa. Ele não se preocupou com essa parte. Ele não botou em ordem a casa. Ele não ensinou o filho a amar a Deus. E quando chegou o tempo que o filho assumiu, foi o tempo em que houve uma queda muito grande para o povo de Israel, que houve uma queda muito grande para aquele povo, para aquela nação. Por quê? Porque começou a entrar a idolatria novamente, de uma forma muito grande, que não agradou a Deus. E todo aquele povo, grande parte, foi levado cativo para a Babilônia. E os filhos do rei foram levados como eunucos, ou seja, foram castrados. Não poderiam mais gerar. Foram levados como escravos. Não é uma coisa boa de se ouvir. Não é algo bom de se ouvir. E quando se traz para a nossa realidade, para a nossa vida, o que nós temos ensinado à próxima geração? O que nós temos ensinado àqueles que hoje são pequenos, são crianças, mas que já são parte do povo de Deus? Porque os seus filhos, eles fazem, se você é cristão, eles fazem parte do povo de Deus. Mas eles precisam aprender a temer a Deus, aprender a amar ao Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. E como conhecerão se não há quem fale de Deus? Como conhecerão se às vezes as nossas ações não condizem até com as nossas falas? Falamos de Deus, mas o que nós fazemos não é o que nós falamos. E o que mais vale para os pequeninos não são as nossas palavras, mas as nossas ações. Que nós possamos aprender hoje com essa palavra, botar em ordem a casa. Peça ao Espírito Santo: o Espírito Santo me ensina, me mostra aquilo que precisa ser mudado, mostra o meu coração, mostra aquilo que é mal, livra-me de mim mesma. Eu tenho feito essa oração a Deus porque eu sei que sou falha, só que tem coisas que nós ainda não conseguimos enxergar em nós, mas Deus, Ele vê de uma forma muito clara quem nós somos e aonde está o nosso coração, de uma forma que às vezes nós não conseguimos enxergar. E eu tenho orado muito ao Senhor: Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade. Senhor, mostra onde está o meu coração, mostra, Senhor, o que eu preciso consertar, onde eu preciso colocar em ordem, o que eu preciso mudar, porque nós precisamos mudar. Nós estamos nessa vida em transformação, sendo transformados por Deus. Nós somos justificados por Ele e santificados por Ele. E nós somos transformados. A nossa mente é renovada no Senhor. Nós não somos os mesmos, somos nova criatura em Deus. E se somos nova criatura, se nascemos de novo, o velho homem, a velha mulher precisa morrer para que Cristo viva em nós. E não vai ser num estalar de dedos que você vai ser transformado. É no dia a dia, é com renúncias. É dizendo não para a vontade da tua carne, dizendo sim para o Espírito Santo, para a vontade do Espírito. É alimentando o teu espírito com as coisas que são boas, tudo que é agradável, que é bom, e retirando aquilo que não te aproxima de Deus. Que você possa botar em ordem a casa.
botar em ordem a casa física, porque Deus, ele habita em lugares, né? Vamos pensar de ordem. O Senhor, ele fez um jardim, um belo jardim. Ele fez toda a criação com leis, e cada lei mantém um funcionamento perfeito de todas as coisas. O Senhor criou um jardim, o Senhor criou o homem e a mulher, Adão e Eva. O Senhor, ele é um Deus de detalhe. Então, que você possa cuidar com zelo da sua casa. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Tenho buscado me esforçar para dar o melhor. E que você possa cuidar com zelo daqueles que o Senhor te confiou. Eu não sei se o Senhor te confiou 1, 2, 3 ou mais. Se Deus te confiou uma liderança numa igreja, se Deus te confiou além da sua casa, se Deus te confiou uma liderança a um grupo de pessoas, mas seja zeloso por aquilo, por aqueles que Deus te confiou para cuidar. Coloque em ordem o teu coração. Coloque em ordem a casa e deixa Deus trabalhar por meio da sua vida, para que o fim não seja triste. É como nós vemos, uma nação entrou em pecado, porque essa criança começou a trazer de uma forma muito forte a idolatria no meio do povo. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai. Oh Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos, Pai. O Senhor nos conhece claramente. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha mostrar para cada um aquilo que o Senhor quer transformar. O Senhor quer transformar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer libertar. Que possamos abrir o nosso coração para recebê-lo e para receber essa transformação, para receber, Senhor Deus, a libertação, para sermos totalmente libertos do nosso eu, da nossa carne, para fazer a Tua vontade. Enquanto nós vivemos, é certo, Pai, que estaremos nessa luta do espírito contra a carne contra o espírito, mas que possamos nos fortalecer em Ti, nos encher daquilo que é bom, Senhor, daquilo que é justo, daquilo que é reto, nos encher da Tua palavra, nos encher, Senhor, da Tua presença, de momentos com o Senhor, para que o nosso espírito esteja fortalecido e possamos dizer não à vontade da nossa carne. Nos ajuda, Senhor, a cuidar com zelo daqueles que o Senhor tem nos confiado, a botar em ordem a casa, a cuidar de todas as coisas que o Senhor nos deu para cuidar. Que sejamos servos bons e fiéis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu também faço um clamor pelas crianças. O Senhor está me movendo a orar pelos pequeninos. E grande é a fúria do inimigo contra a vida deles, porque, Senhor, breve o Senhor virá. E as próximas gerações, Senhor, estarão preparadas, têm que estar preparadas do que está por vir. Não vai ser fácil, não é fácil, porque nos últimos dias vai ficando cada vez mais difícil, mas com o Senhor conosco, nós podemos suportar todas as coisas. Pai, guarda cada pequenino, Senhor, nas Tuas mãos, que eles não se desviem da Tua presença, que o Senhor possa, Senhor, blindar a mente, o coração de todo falso ensinamento, de toda falsa doutrina, de todo o ensino, Senhor, das trevas. Senhor, guarda-os, livra-os de todo mal, livra-os de acidentes,
Livra-os, Senhor Deus, e guarda os teus pequeninos debaixo das tuas asas, como a tua palavra diz, que protege como uma galinha que protege os seus pintinhos. Esconda-os debaixo das tuas asas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você foi abençoado com essa palavra, se Deus falou o teu coração com essa palavra, não sinta vergonha de compartilhá-la. Compartilhe e lance a boa semente. Porque de repente alguém próximo a você está precisando ouvir essa mensagem e você não sabe, e por vergonha, por medo do que vão pensar, não compartilha. Então, se o Senhor está te direcionando no seu coração, que você possa compartilhar com quem e aonde o Senhor te direcionou. Amém? Fica na paz de Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.